Como Jesus tratou as pessoas, define grande parte dele, da sua missão, de como Deus é e daquilo que ele espera que a gente seja também. Confrontada pelos líderes que montaram o esquema para envolver Jesus, eles trazem a mulher, empurram os seus pés, a mulher pega em adultério. Dizem que a lei de Moisés mandava que esse tipo de gente fosse apedrejado. Jesus poderia ter entrado numa casuística, numa discussão, e o marido, e o homem. Ele poderia ter feito isso e mostrado as brechas no caso. Mas isso é o que faria um grande advogado. E Jesus poderia ter feito isso. Ele não fez. Ele passou a defender a pessoa. E como ele fez isso? Manifestando uma extrema disciplina, com os olhos que parecem nem piscar. Ele olha o grupo que está aí, ele se inclina e começa a escrever na poeira do mármore do templo. Cada um se aproximou e foi ver o que ele escrevia. Provavelmente eles viram, como diziam os pais da igreja, uma lista dos pecados deles. E Jesus então conclui com um desfecho extraordinário. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quem não tem pecados, eles não se atreveriam. E Jesus então pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E ele responde então para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ao dizer nem eu te condeno, ele abriu uma extraordinária forma de tratarmos com os culpados também. A culpa reconhecida. Jesus recebeu cegos, pobres, aleijados. O elemento comum entre eles é de que a todos eles faltava alguma coisa. Faltava recursos, faltava certamente amigos, conexões, oportunidades na vida. Jesus tratou essas vítimas da vida como verdadeiros nobres. O curioso ainda é que, contrário à maioria dos líderes religiosos através da história, Jesus deixou claro que a verdadeira revelação de Deus não se faz das instituições humanas. A verdadeira revelação de Deus é apresentada nas pessoas. No capítulo 25 de Mateus, Jesus deixa claro que no julgamento final, a pergunta não será se você creu, mas se você amou. Jesus não valorizou credos ou doutrinas, ele valorizou os copos de água que são servidos no seu nome. E, na verdade, a maneira como nós tratamos a pessoa revela a nossa verdadeira apreciação pelos credos e doutrinas. Então, uma coisa não anula a outra. Em sua atenção e serviço aos pobres e necessitados, Jesus respondeu à grande pergunta de como Deus é. Deus é assim. Deus se preocupa com as pessoas. Jesus Cristo, ele é o relâmpago de Deus nas trevas dos homens. Você conhece a dinâmica de um relâmpago. O relâmpago brilha na escuridão por uma fração de segundo e volta à escuridão. Desaparece o relâmpago. Mas nós aprendemos que depois do relâmpago, a escuridão não é mais a mesma. Você pode vir a Cristo com as suas depressões, com a sua pobreza, com a sua culpa e receber dele graça e paz. E transformar-se num novo homem, numa nova mulher, num novo jovem, preparado para ver a vida de um outro homem.